Olha, só se fala, não, se fala de outras coisas aqui, mas o que tem de gente falando da chegada, da vinda dele hoje aqui, do Leandro Fortes, é uma barbaridade. Então é o seguinte, hoje eu deixo o Manhã Brasil e quem assume é o Leandro Fortes. Ô, Leandro, querido, tudo bem? Que saudade de te ver ao vivo. Muito bom dia, Mauro. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Está me escutando bem? Por duas razões, pelo Tá um microfone e pouquinho pela minha baixo o voz. som. Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Peraí. Não, pode ser que eu tenha feito uma bobagem aqui. Só um minutinho, porque às vezes eu confundo aqui o microfone. Faço live, então eu tô um pouco enferrujado. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora eu estou bastante rouco, né? Porque você sabe que eu estou enfrentando um problema de saúde aí eu estou com uma asma grave e os medicamentos que eu tomo, principalmente de manhã, me deixam roucos. Então, me deixam rouco. Então, talvez a minha voz seja um pouco baixa por conta da rouquidão, não por conta do equipamento. Mas se eu vocês aumentei estiverem o me volume do ouvindo, microfone está por tudo aqui bem. também. Estamos ouvindo. Então O perfeito. Roberto já chega aqui. Leandro, faz uma horinha extra aqui no Manhã Brasil. Estende o programa até meio-dia. Saudades dos teus editoriais, Galo Preto. Primeira pergunta. De onde vem esse apelido Galo Preto, Leandro? Essa é uma questão, sabe o que é isso? Essa é por conta de uma piada muito antiga que eu gosto muito, e contei algumas vezes para justamente ilustrar a diferença entre a prática e a intenção. Uma piada bem antiga e que eu acho muito engraçada. Para mim, nunca perde a graça. Um carioca vai em Minas Gerais, com aquela malandragem do carioca, se achando esperto e tal, e pergunta para um mineirinho na beira de uma rinha de galo: vem cá, qual que é o galo bom aí? Qual é o galo bom? Aí o mineirinho: bom é o branco. Aí o carioca vai lá e bota todo o dinheiro dele no galo branco. E aí, quando o galo branco entra na rinha e vem o galo preto, em 3 segundos, pega o galo branco, dá um nó no pescoço, enfia a espada no olho e mata o galo branco em 3 segundos. E o carioca fica muito puto, fala assim: vem cá, Mineirinho, você falou para mim que o galo branco era o bom, cara? Ele fala assim: o bom é o branco, agora o marvado é o preto. Entendeu? Então, assim, e eu falava assim: o que o governo Lula precisava mais do que nunca era de galo preto. Tem muito galo branco. Tem muito galo branco do amor venceu, o amor vai vencer, vamos conciliar, vamos abraçar essa árvore, vamos rezar para as nuvens, vamos aplaudir o pôr do sol. Tem muito galo branco e pouco galo preto, que é o galo branco é bom, mas o perverso, marvado, é o preto, que vai lá e resolve a coisa. Entendeu? E aí, por conta dessa piada, eu falo assim: então a gente tem que ter mais galo preto no governo. Eu falo: Flávio Dino é um galo preto, um cara que vai lá e resolve. Agora tem galo branco demais. E aí ficou essa coisa. Então passaram a me chamar de galo preto por causa dos meus editoriais. Passaram a me chamar de galo preto, os editoriais do galo preto. Adorei, não sabia. Eu vou pedir desculpa que de vez em quando eu vou tossir. Tá. Leandro, principalmente me fala de manhã, então, eu tosso mais. já que entramos nesse tema também, não sabia, tá, Galo Preto? Muito bem chegado aqui. A Mara mandando a saudação dela para você, para mim também, muito obrigado. E aí, pode ter certeza que logo, logo já começa aqui o pessoal mandando sugestões de como você se tratar. Já tem alguém dizendo aqui para você fazer yoga, é sempre assim. Mas conta para nós, como é que você está de saúde, primeiro, e segunda pergunta, vou já acoplar. Por que você saiu do DCM? Eu desenvolvi ao longo desse último ano, em janeiro do ano passado, eu tive uma bronquiolite, que é uma doença leve, né, uma infecção leve dos pulmões. Mas só que isso foi escalando, virou uma bronquite asmática, virou uma bronquite asmática moderada e depois virou uma bronquite asmática grave. Que a moderada você mantém ela praticamente sob controle, e a asma grave, praticamente você não consegue mantê-la sob controle. Então, eu estou tomando muitos medicamentos para o pulmão, faço tratamento, estou fazendo exercícios físicos e tal, mas mesmo assim eu tenho 2 horários durante o dia, de manhã e no início da tarde, onde há um acúmulo de secreção que me faz tossir muito, e a tosse muito chata, muito enjoada, muito ruim. Então, assim, eu saí do DCM, eu avisei ao Kiko e a Marília, né, conversei com eles, porque eu não tenho nenhuma mais condição de fazer live, muito menos de 4 horas. Você vai ver que na nossa conversa aqui eu vou tossir um bocado, e no final ainda fica um pouco falta de ar. A gente já se encontrou pessoalmente, você viu que não é muito fácil, né?
eu tenho que estar sempre tomando aquelas bombinhas, tá? Então eu não tinha condição física nenhuma. Mas todos sabem das críticas que eu venho fazendo à chamada mídia progressista há muito tempo. Não foi o que determinou a minha saída, mas muitas pessoas determinaram a minha saída por conta disso. Mas eu tenho preconizado, você sabe, falava disso no DCM, falava disso em espaços públicos, onde fui chamado a falar sobre isso, de que eu temo de que a chamada mídia progressista, que se transformou, de fato, numa mídia bastante governista, ela esteja morrendo na sua adolescência. Que é um crime contra o que se passou a chamar de ecossistema de mídia independente no Brasil. E por que eu falo isso, Mauro? Porque eu já disse isso numa palestra do lado do Leonardo Atush, na Bahia, já falei isso ao vivo com o Kiko no DCM. O que mata o jornalismo não é o fascismo. O fascismo fortalece o jornalismo. O fascismo fortalece a aparição de jornalistas corajosos. O fascismo fortalece posições corajosas do jornalismo. O que mata o jornalismo é o governismo. O governismo é um veneno que acaba com qualquer jornalismo. Mesmo que você esteja apoiando um governo decente, mesmo que você esteja apoiando questões que você considera decentes, considera importantes para a população, mas esse não é o papel do jornalismo. Por isso que eu discuto muito a questão da comunicação pública do Brasil distante do governo. Distante do governo. O governo tem uma comunicação propagandística, governamental, chamada Sistema Gov. Tem Facebook, Instagram, redes sociais, televisão, rádio, tudo para fazer propaganda. Então não cabe a outro sistema fazer a mesma propaganda. Nem, inclusive, dentro do governo. A comunicação pública da EBC não deve ser pautada pelo governismo, sim pelo debate. É por isso que a reação muito profunda e muito histriônica e em muitos aspectos desrespeitosa, injusta ao surgimento de canais de esquerda como o seu, que hoje é o melhor canal de debate que existe na internet, que é esse aqui, Manhã Brasil. Eu falo isso olha, sem nenhum constrangimento. Tá? É o melhor. Por quê? Porque é um ambiente onde há crítica e há debate, onde há posições e contraposições, onde se exerce plenamente, né, uma discussão dialética sobre o estado de coisas que nós estamos metidos, e isso é fundamental. Nós temos que discutir as contradições. No momento em que a mídia independente, a mídia progressista, foge desse norte, ela perde e ela começa a morrer. E ela está morrendo na adolescência, porque ela saiu da adolescência quando venceu o governo Bolsonaro, todo mundo junto, aquela loucura. Sabe aquela coisa do cachorro que corre atrás do pino do carro, corre atrás, aí o carro parou? E agora? O que faz depois que o carro parou? Porque o Lula foi eleito. Quando o Lula foi eleito, eu coloquei esse debate no DCM. Olha, temos que ter cuidado, a partir de agora, de não perdermos a nossa verve crítica. Continuarmos fazendo aquilo que nós fizemos todo o governo Bolsonaro. Sim. Disputando a crítica, não é isso, Mauro? Claro. Não, você traz uma questão chave, que é um cânone do jornalismo. Não existe jornalismo governista. Uma mídia governista, ela faz propaganda. Ela abre mão do jornalismo para fazer propaganda. Porque ela deixa de ter relação ou de buscar a verdade para, na verdade, para ser apenas uma correia de transmissão do governo ao qual ela serve. Isso valeu tanto para a Jovem Pan, lá no governo Bolsonaro, como vale agora, né? Tá fechado o microfone. Opa, como vale agora. Então, assim, é uma pena, porque é o seguinte, você criou-se um sistema de comunicação realmente independente da chamada mídia tradicional, a mídia comercial brasileira. Eu não gosto desse termo mídia hereditária, embora ele seja um termo de marketing bastante interessante, porque todas as mídias são hereditárias, tá? Inclusive a independente. Mas, assim, passou-se a ter um contraponto importante para essa mídia tradicional, que foi na luta contra o bolsonarismo, na disputa contra a narrativa neoliberal, na disputa contra o Paulo Guedes, nos absurdos que foram feitos no governo Bolsonaro, tudo isso. Eu até hoje encontro gente na rua que me encontra, me beija, pede para tirar foto, fala assim, olha, se não tivesse sido você
e o DCM, e a Fórum, e o 247, e o Mauro Lopes, eu não teria conseguido atravessar o governo Bolsonaro, eu teria sucumbido. Uhum. Quem manteve a minha sanidade mental e a minha esperança em superar aquilo eram as manhãs no DCM, eram as manhãs, era a programação da mídia independente na luta. E assim, eles jogaram tudo isso no lixo com o governo Lula. Né? E, assim, a meu ver, equivocadamente, porque se a intenção é manter uma relação governista para ter benefícios financeiros, há um erro brutal nisso, porque quem tem realmente benefícios financeiros com a SECOM, pelo menos até agora tinha, são, desculpa, as grandes emissoras de televisão. A Globo recebeu 170 milhões, 180 milhões, mais 170 milhões de desoneração de benefício fiscal. A Record, o SBT, o Ratinho recebeu 3 milhões e meio de reais. Uhum. E a mídia independente toda junta recebeu 1 milhão e pouco. Então, não há, inclusive, uma razão lógica para esse tipo de comportamento, numa perspectiva falha, equivocada. Então, era o momento de você manter esse ecossistema de mídia disputando a crítica, fazendo debate, fazendo aquilo que a comunicação pública não fez no governo Lula, porque a comunicação do Paulo Pimenta foi muito ruim. A desestruturação, não só do comando da SECOM, que não tinha comando nenhum, mas da própria EBC, que é um canhão de comunicação pública, que não foi acionado, foi transformado ali num conglomerado de tribos e grupos políticos que vivem, que apenas fazem a máquina caminhar, e estão super autocentrados e autocelebrativos, né, comemorando prêmio disso, não sei daqui, mas não tem nenhum vínculo com a classe trabalhadora. Uhum. O vínculo que nós devíamos ter na mídia independente era com a classe trabalhadora, não é com o governo. Uhum. E fazendo aquilo, Mauro, que o Lula pediu para fazer. Façam a crítica e pressionem. Porque se você faz a crítica e pressiona, acontece o que aconteceu agora. Acontece o que aconteceu com a crise do PIX, o governo teve que voltar atrás. Acontece o que aconteceu com o Márcio Portman agora. Uhum. Ele teve que voltar atrás. Ele teve que voltar atrás. Você fala Portman, eu acho legal porque é a maneira correta de falar em alemão. Né? Eu lembro sempre de Ernest Bloch, que aqui fala Bloch. Bloch, que é um marxista que inspirou a teologia da libertação, então, na Alemanha. Sim. Então, assim, é isso. O debate, a crítica, a construção crítica, a contraposição, a dialética, ela é fundamental. E assim como o PT e a hegemonia petista se distanciou tanto do léxico marxista, tanto da questão do socialismo, que ela se perdeu, inclusive, nas práticas socialistas. Uma delas é a crítica como instrumento fundamental de instrumentalização do poder. Então, isso nós sempre fizemos. Por que eu me destacava no DCM e você no 247 depois na Fórum? Não era exatamente porque nós éramos melhores que os outros, porque nós fazíamos uma crítica que os veículos foram abandonando. Uhum. E era uma crítica que caía muito bem na audiência, as pessoas gostavam muito, mas que passou a não cair muito bem no ecossistema, né, da mídia progressista. Passou a ser um pouco de incômodo isso. As pessoas não são bobas, né? Elas vão percebendo. Então, desculpa, só para terminar assim, eu acho que da mesma maneira que o governo recuou, eu acho que a mídia progressista também deveria recuar nesse sentido, embora eu acho pouco provável que isso aconteça, tá? Leandro, deixa eu ler, aqui tem muita mensagem para você, eu estou colocando na tela algumas dessas mensagens de carinho, de saudade, de amizade, de desejos em relação ao seu futuro, vamos falar depois sobre o futuro. Tá? Tem, inclusive, pergunta em relação ao Leandro, mas é o seguinte, nós não vamos falar agora, aguenta aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre futuro de Leandro. Cassiano pergunta, Leandro, você já viu o filme Incêndios? Não vi, Cassiano. É um filme que ele pede para eu ver há 3, 5 anos. Eu não acho esse vídeo. Quando eu achei, eu estava sem dinheiro, era pago, eu não comprei. E aí, mas eu não acho. E assim, todo mundo fala muito bem desse filme. Não conheço Só também. Que eu procuro, uma vez está no Prime, outra no Netflix. Parece uma sacanagem, sabe? Eu vou procurando e nunca acho. Mas um dia eu vou ver, viu, Cassiano?
A Sueli pergunta, e aí tem mais um outro chat, eu leio na sequência. Leandro, sua cadelinha tá bem? E tem mais alguém aqui que fala sobre essa questão. Tá? Aqui o Luiz também, Luiz e Vivina. Galo Preto e a sua cadelinha. Para quem não sabe, qual é a história da sua cadelinha? É o E qual o seguinte, nome dela? a Nina é uma shih tzu de 14 anos. Na minha despedida do DCM, que foi muito emocionada, eu terminei e falei assim, eu estou ficando hoje desempregado e apareceu um negócio complicado. O olho dela, o olho da shih tzu saiu do globo, saiu da cavidade ocular. Ficou pendurado, igual um filme de coisa, muito sangue e o olho pendurado. Ela perdeu a visão desse olho. Isso de noite, eu levei ela numa emergência de veterinário, e quem tem animais domésticos sabe o que isso significa. É a falência da família. É a falência da família, porque não existe SUS para cachorro. É a falência da família. Porque imediatamente aquilo começa a gerar contas, boletos os mais loucos. A internação, o atendimento que é mais caro na emergência, o medicamento não sei o quê, o exame de cidadão, aquilo vai virando uma loucura, eu sem dinheiro. Eu falei, então quem puder me ajudar, me manda um pix de R$1, tinha quase mais de 2.000 pessoas ao vivo, porque eu pego esse dinheiro e pago essas coisas de fato. Mandaram um dinheiro e eu paguei as contas, né? Embora a perspectiva seja ainda sombria, eu nem ia falar mais disso, talvez eu precise pedir um pouco mais para meus amigos, porque se tiver que fazer a cirurgia para tirar o olho, é muito mais caro, é um negócio de louco, Né? Então, assim, as pessoas que são pobres, elas acabam sacrificando seus animais, porque não tem condição de comprar. Os remédios veterinários são caríssimos, caríssimos. A UNB, eu sei que eu sou veterinário, só que é o seguinte, é uma fila, imagina, se você tem 3 milhões de habitantes no Distrito Federal, tem 10 milhões de pet, porque cada um tem uma porrada de bicho. Então, tudo conspira para que o animal morra. Tudo conspira para que o animal morra. Então, aí eu pedi isso, as pessoas já ajudaram, mandaram. Eu botei aqui o meu e-mail, né, que é o meu Pix. Muita gente mandou ali pouquinho, então, mas juntei tudo, eu paguei a conta. Botaram o olho dela para dentro e costuraram. Aí no dia 7, mas está ficando uma coisa horrorosa, assim, acho que não está dando certo. Dia 7 vão botar para abrir, para saber se deu certo ou não deu, para tirar. E aí, meu irmão, é mais. E eu estou desempregado, porque sabe que eu mandei o meu currículo para o Jones Manuel e o currículo foi recusado. Que eu não tinha o perfil, segundo a nota, não tinha o perfil e a naturalidade, né, por não ter nascido no lugar certo, porque eu sou baiano, ele disse que infelizmente não poderia, né, me empregar. Eu estou desempregado, as pessoas fazem muitas especulações sobre o meu futuro, pois cara imagina esse cara vai ficar desempregado. Não, mas era como o pessoal diz, o pessoal das corridas de cavalo, né? Pule de 10 que você vinha para o canal Jones Manuel na sede. Eu fui abordado nas ruas, na posse do Sidônio Palmeira, que é meu amigo, o ministro da SECOM, eu fui lá, e as pessoas, e aí, quando é que você começa no Jones Manuel? Eu falei, rapaz, eu não fui nem sondado, o Jones Manuel mandou meu currículo de volta, bateu e voltou. É porque então, é o seguinte, eu estou aqui porque, apesar de ser paulistano, a minha família vem de Pernambuco. Então, por isso eu fui aprovado. Como você é baiano da Gema, exato, né, o cara baiano da baianidade total, não entra aqui. Tem que ter alguma relação com Pernambuco. As pessoas... mas não, é importante dizer, a gente chegou a conversar, mas até em função dessa condição de saúde, o Leandro não tem a menor condição de sustentar uma live como a que a gente faz aqui. Eu não posso fazer live. Mas eu garanto para vocês, vai voltar sempre, se ele quiser, né? Para nós aqui, o convite está sempre dado. Quero muito conversar com o Leandro. Deixa eu ler aqui, então. A ausência do Leandro pesa demais das manhãs, saúde. Conterrâneo sempre ilustre, olha, uma baiana. Está certíssimo, Leandro. Obrigado. Henrique, em meio aos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, sentimos falta da voz única do Leandro em suas análises. Felizmente, o Twitter segue vivo e com boas críticas. Isso é verdade, o Leandro tem atuado bastante no Twitter, tá? Nós, além de moradores de Brasília, além de nos encontrarmos para almoçar ou tomar café de vez em quando, a gente frequenta um grupo de WhatsApp de esquerda que é muito intenso, e, né, tá lá o Jones, o Maringoni,
Breno, tem um monte de Davi gente lá. Castro, só gente Davi boa. Decache, a gente Samuel passa o dia Brown, lá, o Paulo Hugo Clias, passamos o dia lá, Albuquerque, Rose Martins, brigando. só gente boa. É ótimo. Milton Temer, que teve aqui, que deu uma entrevista maravilhosa. Milton Temer, fantástico, maravilhoso. Antropologia da Boca do Monte. Querido Galo Preto, abraços do chimarrão marxista. Porra, cara, brigadíssimo, Chimarrão, muito obrigado. O Carlos, da Unidade Popular pelo Socialismo. Muito bom ver Leandro aqui, desejo melhoras à sua saúde, mas até acho bom que ela o tenha afastado daquele incoerente. Seria bom tê-lo como participante regular, ainda que intervenções curtas. Isto vai acontecer se o Leandro puder. Mauro e Leandro no Manhã Brasil. Não, pode sonhar? Não. É realidade, de vez em quando, na medida Estamos da possibilidade aqui. Também da agenda profissional do Leandro. Né? Vamos ver para que lado vai. Olha, Suzana, que legal. Minha primeira contribuição ao Manhã Brasil, né, em honra ao Galo Preto. Vida longa aos camaradas Leandro Fortes e Mauro Lopes. Vai ser longa. Olha aqui, ó. Karim Kitsung. Você vai falar disso daqui a pouquinho, só vou ler mais um. Queremos o Leandro no Cultiva. Saudade de ouvir. Cultiva é um canal de esquerda do YouTube também. O da HIT. Do Rudahit, a queridíssima, já fica um beijo para ela, a Mafê, Maria Fernanda, agora vereadora do PT lá em... Jaguarão, na fronteira do Rio Grande do Sul, ali com o Uruguai, também está no canal. A Karen chega como nova membro aqui, muito bem chegada. Mauro, parabéns pela excelente Manhã Brasil. O que é o Cultiva e que história é essa? Você vai para o Cultiva? Não, estou, assim, continuo desempregado, as pessoas falando para onde eu for. Né? O Instituto Cultiva é do Rudahit, é um sociólogo ligado ao PT, mas é um cara com uma visão muito crítica, é um homem de esquerda, que tem uma visão bastante interessante sobre o que é comunicação para o governo e o que é colaboração para o governo a partir de um militante do PT. Ele tem uma visão bastante crítica. É um crítico do Haddad, por exemplo, há muito tempo, quando não era modinha, ele já fazia, passou um tempo no DCM, depois saiu, brigou lá com o Kiko, saiu e tal, e o Instituto Cultiva passou a se dedicar a fazer algumas lives. A Mafê faz uma live deliciosa chamada Oi, 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 né? Recomendo a todo mundo ver, e a fazer a crítica correta ao governo, que é aquilo que a gente fala, se é preciso fazer a crítica, principalmente se ela vem dentro do PT, ela se torna ainda mais importante, né? Porque é o seguinte, não adianta, a gente discutiu bastante tempo que a comunicação do governo era ruim, e é ruim de verdade, é muito ruim. O padrão de qualidade da comunicação já mudou rapidamente com a vida do Sidônia. Mas o problema é o que ele vai comunicar. Vamos pegar o caso que você estava falando agora cedo, dessas duas posições que foram, obviamente, combinadas, das reações do casal Lindbergh Faria e Gleisi Hoffmann. Ambos começam com uma crítica enorme, que o aumento dos juros é terrível para a economia, massacra a população, acaba com os pobres, deletéria para o país, mas já havia sido contratada esse aumento pelo Roberto Campos Neto, o que todos nós sabemos que não significa, não é nem exatamente que é uma mentira, embora seja uma mentira, né? É uma construção mambembe de argumento. Deixa eu fazer um parênteses aqui enquanto eu tuço. Quando houve, em 2010, a crise da bolinha de papel do Serra, em que ficou desmentido por vídeos que ele tinha levado só uma bolinha na careca, aquilo, durante a campanha eleitoral, eu falei assim, vem cá, o que precisa ser feito do ponto de vista de marketing para se criar o que se chama em marketing de argumento de militância? Nós precisamos dar alguma coisa para a militância seguir em frente. Pode ser o argumento mais maluco do mundo, mas tem que ter um argumento. Aí chamaram um perito, que é aquele cara que eu esqueci, que se presta a qualquer serviço, e ele, no Jornal Nacional, numa longa matéria, ele falou o seguinte, que aquela bolinha que aparece batendo na careca e voltando para o chão, uma bolinha desse tamanho de papel, foi atirada para que o atirador fizesse um cálculo da distância que estava do Serra, e em seguida, aí ele atirou um rolo de 500 quilos na cabeça do Serra, que não foi filmado, que ninguém viu de nada. Era uma mentira absolutamente absurda e deslavada, completamente sem sentido, mas que
foi dada para a militância seguir adiante. Olha, se perguntarem, o seu argumento é esse. E aí o sujeito que está disposto a eleger o Serra, o sujeito que estava disposto a vencer o Lula, a Dilma no caso, o sujeito que estava disposto a levar adiante o apoio dele a um candidato capaz de fazer alguma coisa, usava esse argumento. A mesma coisa foi que, na minha opinião, a Gleisi e o Lindenberg fizeram juntos. Eles criaram um argumento absurdo para a militância seguir em frente. Olha, se perguntarem, pô, mas vocês diziam que o Roberto Campos Neto era um demônio. Era o demônio. Era a encarnação do demônio. Porque destruía a educação, a saúde, tirava o dinheiro do povo, botava o dinheiro na mão dos rentistas, que aumentou. Lembra que quando estava em 13, 25 lá atrás, ainda por cima era um deboche com o número 13 do governo Lula, do presidente Lula, do PT? Então era um ataque visceral. Aí muda o Banco Central, no indicado do PT, e aí tem um aumento de 1 ponto. Vai de novo para 13, o número simbólico, e a história é de que foram contratar. Aquilo estava contratado, isso não existe. Inclusive, do ponto de vista da linguagem, não faz nenhum sentido, não existe contrato nesse sentido. Não tinha contrato nenhum, cara. Quer dizer que se ele tivesse contratado lá atrás, em dezembro, olha o seguinte, vai ser 20 pontos, hein, para aumentar em janeiro. Porque, pô, não tem jeito, o cara contratou em 20 pontos, vamos aumentar em 20 pontos. Não é verdade. E aí o seguinte, como é que você faz a comunicação disso? Como é que você, com toda a expertise que o Sidoni tem, com a equipe de primeiríssimo nível que ele está montando lá, do ponto de vista do formato, do entendimento, da gestão, como é que você faz a comunicação disso, cara? Não tem como fazer, a não ser que você aceite fazer o argumento da militância. Só que isso tem um efeito corrosivo na política. Porque mesmo na militância, você lembrou disso agora há pouco, tem muita gente que não está indignada. A militância de esquerda é muito diferente. De esquerda ou progressista, enfim, desse espectro de centro-esquerda para lá, ela não é igual à militância do Serra em 2010 para a PSDB, nem muito menos à extrema-direita. Não é igual. As pessoas se incomodam, Mauro. Mesmo sendo petista, mesmo pensando que só tem o Lula para 2026, e é uma coisa que a gente vai ter que discutir alguma hora. Ela fala assim, gente, porra, não dá. Como é que eu vou chegar agora, sentar no bar, vem um filho da puta e diz, vem cá, porra, não é o Roberto Campos Neto, não, mas ele contratou, e eles não puderam fazer nada, é mentira. Eu não aceito contrato com o Roberto Campos Neto nenhum. Que loucura de contrato é esse? Não vai ter aumento. Mas é porque esse contrato que eles estão vendo, na verdade, não foi um acordo, foi uma determinação da equipe econômica. O Haddad deu entrevistas reiteradas sobre isso, de que é preciso desacelerar a economia brasileira. De que não interessa ao mercado, não interessa aos bancos, não interessa às indústrias, que os salários estejam subindo e o nível de emprego também, porque isso detona um esquema fundamental do manual neoliberal, que é de você manter um exército industrial de reserva cada vez mais potencializado, um exército de reserva mais industrial, que é um termo marxista, para dizer o seguinte, eu preciso de muita gente mais desempregada do que tem, porque senão os salários sobem. E o salário subindo, eu fico sem alternativa para chantagear a classe trabalhadora. Então, assim, o erro fundamental dessa política de governo hoje é de que ela não está centrada na classe trabalhadora. E aí que eu acho, por exemplo, que a comunicação pública deveria fazer esse serviço, centrar-se na classe trabalhadora para fazer o contraponto. E assim, e é isso que as mídias de esquerda, e não as chamadas mídias progressistas, começaram a fazer. Aí são taxadas de antipetistas, são colocadas como a razão, quer dizer, pré-colocadas como justificativo para o caso se o Lula perder a eleição, perdeu por causa de vocês. Fizeram a crítica, que é uma coisa tão esdrúxula e tão maluca quanto esse argumento de militância que o Lindbergh e a Gleisi Hoffmann, que são bons parlamentares, são pessoas decentes, tiveram que fazer, obviamente, por conta de circunstância política, né, Mauro? Sim, sim. Não, essa derivação para as fake news que vem se aprofundando, essa é uma característica que não existia no governo Dilma. O governo Dilma fez uma guinada à direita,
botou o Levi lá, aplicou uma política que não é diferente dessa política de hoje, que, por sinal, também não é diferente da política da ponte para o futuro do Michel Temer, mas não tinha essa coisa das fake news lá no governo Dilma. O governo Dilma falava, não, tem que fazer esse giro porque isso é um sacrifício, é um momento difícil, fazer todo um discurso lá equivocado, mas buscando uma expressão da verdade. Agora, Leandro, virou uma praxe dos governistas a mentira absoluta, né? O governo é que propõe rapar, né, ferrar com o BPC, aí depois dizem que o BPC não ferrou porque o Lula salvou. Né? A história do PIX é uma atrás da outra, entendeu? Estão tentando convencer as pessoas de que ter um reajuste menor para o salário mínimo é melhor para elas do que um reajuste maior. É um negócio assim, é uma barbaridade. E agora essa história, né, estrambótica, sem pé nem cabeça, em relação ao Copom. Aqui, o Ney Araújo esperando o que vão inventar para a próxima alta. Porque tem a próxima, né? Ela está contratada, a próxima também, está contratada. Pois é, já está. Jones Manuel, contrato Leandro para o futuro site do canal. Campanha para você vir por aqui. Aqui, ó. O Roberto falando, faz um modelo diferente, Leandro. Grava um editorial diário de 30 minutos para ser exibido no Manhã Brasil. Combina com o Jones aí. Jones Manuel, tá vendo os recados aqui, né? O Henrique Castro chega como um novo membro. Leandro, seguinte. Como é que você vê o governo Lula nesse momento? Nós tivemos, então, aí o pacote do Haddad, tivemos esse episódio do PIX, tivemos agora esse episódio do Banco Central, a crise do IBGE, a crise com o MST, as duas pesquisas, né, Quest e Poder Data. Enfim, de dezembro para cá as coisas, de meados de novembro para cá a coisa mudou, me parece que de figura, né? E o Kassab aproveitou para ir para cima. Como é que avaliação você faz que retrato você tem desse momento do governo Lula? Eu acho que o governo Lula está com uma enorme dificuldade de reconhecer os erros que está cometendo, né? E que o não reconhecimento dos erros que comete faz com que ele cometa mais erros. É o mesmo erro que, mais ou menos, é uma coisa que o Lula falou para o Sérgio Moro quando estava sem querido. O problema de quem mente é de que, não reconhecendo a mentira, você precisa escalar isso exponencialmente até que se chegue a um ponto de absurdo total. Eu acho que a questão é a seguinte, já está muito claro de que o governo cometeu, principalmente por conta das decisões da equipe econômica, erros muito graves. Por exemplo, gente muito boa que eu conheço, que está no governo, que é honesta, que é corretíssima, fala assim, mas Leandro, é fato de que tinha muito problema, tinha muitas irregularidades, fraudes. Irregularidades, né? No BPC e na Bolsa Família. Eu falo assim, eu sei, mas fazem isso, vão atrás dessas irregularidades, porque os atingidos são extremamente vulneráveis. Irregularidade no BPC é o quê? O cara que está ganhando R$100 a mais, ou tem um outro, né, que tem um filho ali que tem um probleminha e tal, e foi incluído e tal, essas pessoas não têm nenhuma capacidade de reação. Nenhuma! Elas não entendem elas não entendem que existe a possibilidade delas, como cidadãos, de reagirem ao Estado, não acreditam, não há na estrutura cognitiva deles nenhuma variável que os possa impelir a buscar na Defensoria Geral da União um reparo ao que está acontecendo. Eles não sabem, eles são escravos das circunstâncias, são gente analfabeta, semi-analfabeta, doente, precarizada, miserável, faminta, e que de repente perde o BPC, porque caíram num pente fino, porque tem um erro, porque o nome da mãe era Maria Aparecida, não Maria de Lourdes. Uhum. E elas não sabem. Então é uma crueldade do tamanho do mundo. Assim, para de fazer pente fino com gente pobre. Mas por que faz com o BPC com Bolsa Família? Porque a escala é gigantesca. Aí você tem um volume de dinheiro como é que chama? Que é protegido a partir disso, que chama atenção. Mas por que não vai nos devedores do INSS? Que um só bate o valor todo. Aí você tem 300 mil pessoas que perderam o BPC no Brasil.
que não tem a menor ideia do que fazer em relação a isso, tá, Mauro? Nenhuma ideia. 300 outros mil que perderam o Bolsa Família, que não tem. Então, são pessoas pobres, miseráveis, que vivem numa desgraça total, que ainda por cima ficaram mais pobres e miseráveis e mais desgraçadas. Por quê? Porque é preciso corrigir as irregularidades, não pode dar dinheiro para quem não recebe. Isso é uma narrativa muito cruel, porque pente fino é só com o pobre. Você fez um pacote de gastos só com o pobre. BPC, abono salarial, salário mínimo. E aí eu vi gente também defendendo na nossa querida mídia progressista, se eu faço a defesa do governo na questão do salário mínimo, porque o salário mínimo pode aumentar até 2,5%. 2,5%, né? Agora, se a arrecadação aumentar, se o país crescer 4%, ele só ganha 2,5%. Isso, você acha que essa é uma defesa minimamente racional do que está acontecendo? Né? Então, a defesa do arcabouço, do ponto de vista político, ela passou a exigir de quem defende uma posição falseada da realidade. E assim, quando a gente fala de esquerda, eu sou marxista, você também é, assim, nós somos materialistas históricos, você tem que se debruçar sobre a realidade. Aí, na mídia falando do progressismo, assim, não, assim, não tem problema, porque o Brasil não cresce, a média de crescimento dos últimos anos é essa, 2,5%, não tem perda nenhuma. Sabe o que vai acontecendo? Vai acabar acontecendo? É de que tudo vai ser bolado até 2026 para que o Brasil não cresça mais do que isso, para não ter essa discussão. E para referendar o argumento de que 2,5% foi uma grande sacada, porque o Brasil não cresce mais do que isso. Isso é uma loucura total. Total. E assim, do meu ponto de vista, tão equivocada que você chega a ser ingênua. Você tem aí o mundo de dinheiro que se coloca no agronegócio, o mundo de dinheiro de desoneração fiscal. Ora, apenas a TV Globo teve em benefícios fiscais no ano passado 170 milhões de reais, mais outros 170 milhões que recebeu, 30 milhões, outros 70, que recebeu da SECOM. Você acha que isso faz algum sentido? Uhum. Faz algum sentido? Claro que não faz nenhum sentido. Então, se tem vários pontos. Eu fiz uma entrevista com o Gilmar Mauro do MST no DCM, você fez aqui também. Ele aponta uma série de questões junto às relações do latifúndio no Brasil que demonstram que isso podia ser resolvido de outra forma. Você tem outros flancos muito mais poderosos, que geram muito mais recursos, do que os miseráveis do BPC, do que os miseráveis do salário mínimo, do que os miseráveis do abono salarial, Mauro. Assim, não é possível que o governo não reconheça que isso, do ponto de vista da comunicação, vai se tornar indefensável. O que o Sidônio vai poder fazer em relação a isso? Sim. É indefensável. Essa traz uma questão, né? O que salva o governo é a política. Claro. Essa tese de que o problema do governo é a comunicação é um absurdo. Né? Quem é que salva o governo com essa história da taxa de juros? Não há Sidônio Palmeira, enviado de Deus, desceu sobre a terra para o governo Lula. Não vai salvar. Não tem quem salve. Porque a comunicação não salva. A comunicação comunica, ela não faz milagre. Por exemplo, olha só, você tem a questão, você teria agora mesmo um case de comunicação interessante, que era mostrar para a população que a gasolina vai aumentar, não é por causa do governo federal, é porque vão aumentar os impostos estaduais de ICMS. Você tinha ali, um case de comunicação fácil, mas aí o governo vai e aceita aumentar o diesel. Uma decisão do governo federal. Como é que você vai fazer uma campanha contra os estados, que eles estão aumentando a gasolina, com esse rabo preso do governo aumentando o diesel, no país, no maior país do mundo com o modal rodoviário que existe no planeta? Em que o aumento do óleo diesel, ele necessariamente, matematicamente, resulta em inflação de alimentos. No momento que a discussão mais grave inflacionária é a inflação dos alimentos. Não lhe parece uma loucura? Não lhe parece que alguém ensandecido está determinando as coisas que estão acontecendo dentro do governo? O meu maior problema agora, o Lula grava vídeo, a questão dos alimentos, o brasileiro tem que comer e pagamento, aí pronto.
Porra, agora vamos resolver, vamos começar a discutir o quê? A Conab, né, reavaliando a sua política de estoques reguladores para poder entrar no mercado e baixar o preço. Não! Eles aumentam o diesel, cara! O que vocês vão fazer? Vão aumentar o diesel. O diesel! Os caminhões que trazem, levam comidas, escoam as safras por essa desgraça que é o modal rodoviário do Brasil, um país gigantesco que não tem ferrovias. Então você vai aumentar o preço das comidas. O meu maior problema qual que é, diz o Lula? É a inflação dos alimentos. O que eu vou fazer? Aumentar o diesel. Então como é que a comunicação vai fazer? O que ele vai dizer? O que ele vai montar? Qual é a estrutura de linguagem, de narrativa que eu vou ter para falar o seguinte, olha, o governo está muito preocupado com o aumento dos alimentos, o preço dos alimentos, estamos fazendo tudo o que é possível, mas nós vamos aumentar o diesel, que tem como principal consequência o aumento dos alimentos. Qual é a mágica? Você imagina, Mauro, você que é um cara super experimentado e é um grande analista político e jornalista. Não tem mágica, cara. Não tem mágica. Você acaba calando a comunicação. Se ela se meter nisso, ela cai na armadilha do argumento da militância, que funciona pura e especificamente para a militância, e mesmo assim, para uma militância que se perdeu. Porque a militância original do PT nós conhecemos de muitos anos, dos anos 80 e tal. Não é essa militância, não se queria nunca isso. Um argumento de militância. Fala assim, olha, eu não sou bobo, eu sou politizado, eu sou um cara de esquerda. Você vai querer me dizer que o Roberto Campos Neto contratou o aumento de 1% da Selic? E eu vou ter que falar isso para minha família, para o meu filho, para minha mulher, para os meus irmãos, para o meu porteiro, para o trabalhador que está do meu lado? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho comunicação do mundo que faça isso, Mauro. Você entende? Não, tá aqui o Holmes dizendo, aumentou o diesel, culpa do Campos Neto. Campos Neto! Essa loucura. E aqui, essa coisa, como é que é possível a comunicação salvar? O Pedro Jorge Freitas aqui dizendo, Mauro e Leandro, vocês estão tumultuando o ambiente de negócio. Quando o ministro da Fazenda diz que uma prioridade dele é melhorar o ambiente de negócios para o capital financeiro e para as grandes empresas. Não é melhorar o ambiente da classe trabalhadora. É isso. Não, Eles estão fugindo da classe trabalhadora. E aqui é mais importante, que é a maioria total, que somos todos nós. Todos nós. Essa autocelebração sobre que nós viramos classe média, isso não. Rapaz, eu vi aquilo, eu não acreditava naquilo. De um instituto privado, de um banqueiro e de um economista, o mais fracassado ministro da Fazenda que o país já teve em todos os tempos. Determina que o Brasil, determina que o Brasil é classe média, e isso envolve o governo numa bruma de autocelebração irresponsável. E assim me leva a crer que não há mais nada a fazer. E é mentira, há muita coisa a fazer. Agora é preciso reconhecer que tem que fazer, né, Mauro? Sim. Aqui, ó, o Rodolfo dizendo, o governo é um governo sabor chuchu. Seguinte, eu mostrei um negócio mais cedo, que é, nós estamos num momento assim do inacreditável, né? Do inacreditável. O Lucas aqui diz, o petista tem que se perguntar, qual o projeto do PT? Realmente do inacreditável. O Sérgio Amadeu, que eu acho que o Sérgio Amadeu até hoje é filiado ao PT, é um dos caras que mais entendem de internet, de redes sociais, realmente ele é muito, muito especial. Quinta-feira da semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Ele soltou um tweet ontem, que quando eu li, é um problema, Leandro, porque começa a virar galhofa. Quando começa a virar galhofa, não tem recuperação mais. Olha esse tweet aqui. Né? Ontem à noite, quase 10 da noite, o PT chamou o grupo Meta, do Zuckerberg, grupo Meta, do Zuckerberg, para dar um curso de atuação nas redes sociais. Parece piada, mas é verdade. Essa ação equivale ao Zelensky chamar o Putin para treinar o exército da Ucrânia, visando melhorar a sua performance na guerra. Cara, é inacreditável. O PT chama o Zuckerberg para ensinar como é que mexe em rede social, cara. É uma loucura. E o Sérgio Amadeu é o maior especialista em internet que o Brasil tem, né? Eu não sei como é que ele não... Se realmente quisessem alguém dentro do governo que entendesse de fato, não só a tecnicidade, mas a lógica
a lógica política da internet, o Sérgio Amadeu não tem ninguém parecido com ele no Brasil, viu? Sim. É um intelectual de primeiríssima linha, é um sujeito muito correto, muito honesto, um grande professor. Uma aula do Sérgio Amadeu é um prazer, é uma delícia ouvir o Sérgio Amadeu falando, porque ele é muito inteligente, ele é bem-humorado, ele tem um conhecimento profundo sobre aquilo que fala. É mordaz, a gente gosta de pessoas extremamente, extremamente mortais. Então, é uma loucura. Como é que não. É aquela história. Nós temos um problema com a internet agora. Quem que a gente vai chamar? O Zuckerberg acabou de fazer um discurso nazi-fascista de apoio ao Trump, que acabou com a checagem e que está trabalhando os algoritmos das suas empresas para destruir o Brasil e a América Latina e a esquerda no mundo todo. Uhum. Eu nem sei, eu só vi essa informação pelo Sérgio Amadeu, mas eu imagino quem é que bolou isso. Então tem alguém louco, solto, tem um maluco solto entre o PT e o governo que está determinando coisas para destruir e para minar a comunicação do governo. Porque você obriga a comunicação ou a se calar ou a entrar nessa roda do argumento da militância. Ó, seguinte, vocês estão vendo que o Leandro está tossindo mais, preciso liberar, a gente é combinado meia hora, já ultrapassamos a meia hora de conversa. Vou terminar com uma última pergunta, a Ana Aninha mandando aqui o apoio dela, e o Larry Beatles, Marcelo Santos. Leandro, o que você prevê para a eleição de 2026? Vai dar ruim ou não? A extrema-direita volta? Guardei uma questão bem fácil para você, para encerrar, Leandro. Olha, se o Mauro Lopes e companhia continuarem criticando o governo, obviamente a extrema-direita vai voltar. Acho que isso é um fato já estabelecido. Né? Então, assim, eu tenho, a minha visão, eu tenho quase certeza que as coisas mudam, né? O imponderável pode aparecer de qualquer lugar, a qualquer momento. Mas eu tenho a impressão que nesse espectro chamado progressista, que é uma palavra que cada vez mais eu desprezo, esse espectro progressista não vai ter não há tempo da construção de outro candidato além do Lula. É uma pena porque é o seguinte, a gente está escravizando 2 gerações, 3 gerações de eleitores brasileiros naquela hipótese de que ou é o Lula ou é a extrema-direita, ou é o Lula ou são os fascistas, ou é o Lula ou é a barbárie. E isso é péssimo para todos nós. A gente, assim, há um impedimento geral da construção de uma alternativa ao Lula, como se... Desculpa, deixa eu dar uma respirada. É como se isso fosse uma coisa ruim. Não é, cara. Não é uma coisa ruim. Não tem por que ser ruim. Então, mas assim, estamos em cima. Já falta quanto tempo? 2 anos para a eleição. Não, menos, né? Porque a eleição menos, em outubro. É verdade. Pois é. Menos. Já está faltando aí... Então, daqui a pouco está todo mundo assim, não, tem que ser o Lula, estamos todos nós, assim, olha, debruçados sobre a questão, críticos do governo Lula, com críticas importantes, exigindo coisas que sejam feitas. Eu vi a posição da CUT, achei interessante sobre... Eu não vi a CUT tão crítica assim fazia muito tempo sobre a questão dos juros do Banco Central, mas esse movimento é um movimento tardio. Eu acho que o que pode melhorar essa relação é o governo Lula começar a reconhecer alguns erros, fazer algumas guinadas, obrigar a equipe econômica, o Haddad, a parar um pouco, né, desse hiperfoco com os pobres e partir um pouco para cima dos ricos e, enfim, parar de criar argumentos de militância e se debruçar sobre a realidade e pedir desculpa e recuar quando for necessário e pensar, né, de que não vai ser uma eleição fácil. O Lula já não ganhou essa eleição de 2026. Isso é uma bobagem. Você viu a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, dizendo que o Nordeste não é do Lula, não está entregue ao Lula, que ele pode perder o Nordeste. Se ele perder o Nordeste, meus caros, perde a eleição. Se ele perder a Bahia, ele perde a eleição. E lá está se fazendo, a extrema-direita está fazendo um movimento ostensivo de ocupação dos espaços políticos e principalmente dos espaços ideológicos. Se não houver esse embate, e se depender só da comunicação por esse embate, vai ser uma eleição muito difícil, viu, Mauro? Perfeito. Vai ser dureza. Vai ser dureza. E assim, o Kassab já sacou, já foi para cima, foi no pescoço. Claro, cara, isso não é bom. Tem uma versão dos governistas, assim, parece uma coisa, usar uma palavra antiga, não sei nem se politicamente correta,
tá virando uma coisa lunática, entendeu? É o Zé Simão que fala, né? O país da piada pronta, né? O pessoal dizendo que o Kassab fez esse ataque ao governo porque o Lula e o Haddad estão fortíssimos, entendeu? É um negócio... É uma atrás da outra, viu? Agora, é um estado de negação, né? Vai estar de negação. O Clydes Ibn Ayud Salah Aldin Novaes, o Clydes diz, Mauro, ninguém do PT dá atenção à crítica fora do núcleo duro de intelectuais do partido. Aquilo virou um politburo. Um politburo é melhor. Era bem melhor. Leandro, eu vou te liberar, vai chegar na tua sequência agora o Tadeu Arraes. Fica aí, porque é o seguinte... Primeira pesquisa nacional feita com trabalhadores e trabalhadoras submetidos à escala 6x1. Primeira, tá? Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Então, o Tadeu Arraes vem conversar com a gente agora, ele é o coordenador da pesquisa e do Observatório do Estado Social Brasileiro, vai apresentar em primeira mão para nós os dados da pesquisa. Mas, Leandro, te amo, homem. Muito obrigado, é absolutamente recíproco. Muito obrigado. Olha, Mauro, parabéns por esse programa seu, viu? A internet estava devendo um programa como esse de manhã, um programa durante o dia, para a gente ver com gosto, debater com gosto, sofrer às vezes, porque assim não é legal você ver que as coisas desmoronam. Mas é mais triste saber que desmoronam sem a crítica, esse argumento de militância, essa tristeza, esse processo de negação, para fingir que as coisas estão indo bem, de que o PIB está indo bem, a economia está crescendo, mas as pessoas estão... Você vai no supermercado, as coisas estão muito caras, a inflação de alimentos é muito alta, a inflação de combustível... Uma vez eu discuti no Twitter com alguém da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros, ele falando o fim do PPI. Eu falei, que fim do PPI, cara? Você enlouqueceu? Que país você mora? Está tudo baratinho aí. Eu lembro que o Milton Fernandes fala assim, eu só faço minhas compras na FGV. Ele fala assim, eu só faço as minhas compras na FGV, porque lá tudo baratinho. Então, a gente não pode, né, cair nessa esparrela, né? Eu quero mandar um abração para o Jones Manuel, parabéns pela decisão de colocar você aqui nesse programa, sensacional, uma decisão corretíssima, eu vejo sempre, o Jones Manuel é meu amigo já há bastante tempo, há muitos anos, e admiro muito, sim, repudio o tipo de violência que ele sofre em vários desses ambientes de mídia, principalmente mídia progressista. Vi aquele vídeo daquele Eduardo Bueno, completamente siderado, travado, maluco, um jeito perdido em si mesmo, atacando o Jones Manuel, porque não tem argumento nenhum, né, para justificar aquilo. Então, Jones Manuel, eu gosto muito dele, admiro muito o Jones, e fiquei muito feliz que ele tenha contato você, e o Maxwell, que eu nunca vi, parabéns pelo trabalho da mesa. Você sabe que eu lembrei do Maxwell? Que tem uma música dos Beatles chamada Maxwell Silverhammer, que eu gosto muito. Né? E você talvez fala Maxwell Silverhammer, Go on the Hill, que o Paul McCartney cantou no show que eu fui ver dele em Goiânia, há uns 15 anos. E eu lembro, pô, o Maxwell tinha, né? E o Maxwell é, de fato, o nosso Lombardi. Ninguém nunca viu a cara do Maxwell, mas ele trabalha um bocado. Então, parabéns a essa equipe enxuta, inteligente, sensacional, que faz aí o programa Manhã Brasil, viu, Mauro? Parabéns mesmo. E olha que interessante, obrigado, Leandro, tamo junto. Olha que interessante, o Maxwell, que não aparece, ele mandou. Você falou do BPC e falou do nome trocado, né? O nome é Dona Lourdes, mas sai errado. Maria de Lourdes, Maria Aparecida. Alguma coisa assim. E aí ele falou o seguinte: Mauro, Maria de Lourdes é o nome da minha avó, que por sinal teve o BPC suspenso e precisou correr atrás para voltar com o BPC. Só conseguiu porque a minha mãe conseguiu ajudar. Olha aí, tá vendo? Leandro, querido, então, vamos esperar as definições da sua futuro profissional, né? Já sabemos, então, que não vai voltar nesse esquema de ancoragem longa, mas essas mais rápidas. Então, se você topar, vamos repetir isso aqui, sei lá, 2 vezes por mês, o tempo que você, né, com a periodicidade que for boa para ti, tá bom? Tá bom, então. Obrigado pelo convite, uma honra enorme, viu? Obrigado. Vamos almoçar e tomar café aqui em Brasília, nós dois brasilienses aqui. Claro. Grande abraço. Quando eu estiver tossindo, só café. Almoçar tossindo é péssimo, tá bom? Beijo grande. Tchau. Obrigado a todos aí da audiência. Olha,
Lembrando que o meu e-mail para ajudar cachorrinho continua aí, porque o negócio tá ficando pesado, hein? Quem puder me colocar um pouquinho, eu agradeço, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.